Governo Lula rejeita a proposta dos Estados Unidos para classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por que será que o governo Lula quer tanto proteger esses grupos terroristas? Porque eles são terroristas, sim, porque eles proíbem as pessoas de andarem livres nas ruas, matando jovens, traficando, acabando, destruindo com o Brasil. Por que será que agora, não sei se você sabe, mas o rombo do INSS já passou de 200 bilhões de reais. Escuta só, o rombo do INSS já passou de 200 bilhões de reais. Eu vou mostrar um trechinho da matéria para vocês. Por que será que o governo Lula não quer classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas? Assim, os Estados Unidos poderia também combater esses terroristas, que aqui no Brasil deve ser o quê? Aliados? Só se for. Vamos ver aqui a matéria. Eu comento um pouquinho sobre mais esse absurdo do governo desse ladrão chamado Luiz Inácio Ladrão da Silva. Escuta só. Governo Lula rejeita a proposta dos Estados Unidos para classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Delegação americana liderada por David Gamble tentou convencer o Brasil a adotar sanções mais duras contra as facções. Por que será que eles não querem, né? Sanções mais duras contra as facções. Será que teria algumas pessoas ali de Brasília envolvida com o PCC, Comando Vermelho? Será? Acho que não, né? Eu acho que eu tô viajando nas minhas ideias, né? Não tem advogado que liberta traficante assim, numa canetada. Não tem caminhões com 800 quilos de cocaína sendo liberados. Não tem nada disso no Brasil, né? É tudo impressão minha, viagem. Por que será que esse governo, que quando venceu, as cadeias comemoraram? Você lembra? Na cadeia comemorando? Ê, Lula, Lula! Por que será que o governo Lula agora protege tanto os traficantes? Bom, o brasileiro de bem, o brasileiro honesto, sabe exatamente o porquê. Não só o governo Lula, mas todos aqueles, como que um traficante que estava transportando 800 quilos de cocaína é liberado. Como pode acontecer isso se não for um conluio de todas as partes? E é exatamente por isso que não querem que os Estados Unidos se meta, né? Os Estados Unidos, não se meta nos nossos negócios. Entendeu, né? O Trump, não se meta nos nossos negócios. Se o povo não acordar, o Nicolas fez um vídeo ontem falando para Hugo Mota e Alcolumbre trabalharem pela CPI do INSS. Hugo Mota e Alcolumbre, combater a corrupção. Como assim? A família inteira do Hugo Mota está envolvida em corrupção? Escuta só, o Alcolumbre tem um primo que foi preso com tráfico internacional de drogas? Como que eles vão combater a corrupção? É a mesma coisa você pegar um cachorro de rua, morto de fome, e falar, toma conta aqui da linguiça. Você é muito otário, né? Se o povo não fizer nada, vai pagar a conta. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o maior chefe da facção, é o maior chefe de tudo, foi preso já. Então você acha que ele vai... O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, rejeitou nesta terça-feira, dia 6, uma proposta da administração de Donald Trump nos Estados Unidos para classificar as facções criminosas brasileiras, primeiro o Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Por que, cara? Por que proteger? Por que proteger esses bandidos? Esses dias aqui na Zona Leste de São Paulo, um menino de 15 anos entregou o celular pro cara, o cara matou ele, do nada, menino de 15 anos foi assassinado por causa do celular, ele nem reagiu, ele entregou o celular e o cara atirou, o ciclista entregou o celular e morreu. Por que que tem gente que ainda vota nesses demônios? Você que votou no PT, você é cúmplice. A culpa é sua. Cada pessoa que morre na mão do tráfico, na mão de um bandido que comete latrocínio para tomar uma cervejinha, como diz o Lula, culpa também é sua. Olha, espero que todos vocês acertem suas contas com o capeta. Espero que todos vocês acertem a conta com o capeta, porque me revolta isso.
Porque o tráfico, ele não faz só tráfico de drogas, ele é uma cadeia de drogas, armas, corrupção. Por que as cadeias comemoraram a vitória do Lula? É desse lado de gente que vocês querem ficar, comemorando junto com o bandido? O pedido foi feito durante uma reunião em Brasília entre autoridades brasileiras e uma comitiva americana liderada por Dave Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento do Estado dos Estados Unidos. As informações são do jornal Estadão. Segundo o governo americano, a designação como terrorista permitiria que os Estados Unidos aplicassem sanções mais severas contra as facções. Vou repetir aqui, ó. Segundo o governo americano, a designação como terrorista permitiria que os Estados Unidos aplicassem sanções mais severas contra as facções. Bandido protege bandido. Você acha que o Lula não, puta, mano, vai sentar o pau no PCC, nos terroristas? Não, ó, não. Os caras não são tão mal assim, não. Sabe? Eles só traficam droga, arma, a arma que mata as pessoas, arma que assalta. É só isso. Bandido protege bandido. É isso que está acontecendo. Estados Unidos aplicasse sanções mais severas contra as facções, com base em suas legislações antiterrorismo. Gamble afirmou que o FBI já identificou presença das organizações em 12 estados americanos, incluindo Nova York, Flórida e New Jersey. Segundo os americanos, as facções usam territórios dos Estados Unidos para lavar dinheiro por meio de brasileiros que viajam ao país. Olha isso que aconteceu e veja se eles não são terroristas. Veja se esses desgraçados não são terroristas. Você viu que é para lavar dinheiro. Mais de 200 bilhões, escuta só, mais de 200 bilhões estão sendo investigados do rombo do INSS. Como que esse dinheiro, como vamos fazer? Como que a gente vai lavar esse dinheiro? Hein? Como que vai lavar? Você acha que não vai ter braço de facções criminosas para lavar esse dinheiro? Você acha que não? Para você ver se não são terroristas. A notícia de agora pode parecer só um detalhe, mas pode ser também o começo de algo muito preocupante, que é quando o Estado perde o poder, quando o criminoso toma o poder. A gente vai ver agora uma história com a Clara Neri, que está ao vivo com a gente, de moradores de um condomínio em Madureira, no Rio de Janeiro, que receberam uma informação através de um edital sobre uma taxa que eles teriam que pagar para os traficantes. Que taxa é essa e quem fez esse edital, Clara? Explica pra gente, por favor. Pois é, muito bom dia a todos. Inclusive, a gente fala direto aqui de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica esse condomínio aqui na zona norte do Rio, que os moradores e também quem tem sala comercial nesse condomínio, nesse prédio, receberam então esse aviso, esse alerta e essa reunião, uma assembleia extraordinária que seria marcada justamente para discutir o pagamento de uma taxa imposta por traficantes do Morro São José, que fica aqui na região. Seria uma taxa de R$ 1.800 por mês, paga então pelo condomínio, dividido então entre todos esses moradores mensalmente para esses traficantes então da facção criminosa que domina a região. Segundo, então, a funcionária, porque a nossa equipe recebeu essa denúncia, revelou essa denúncia em primeira mão pelo Grupo Bandeirantes, a nossa equipe conseguiu contato com a funcionária do prédio que, sem saber que estava sendo gravada, deu detalhes de como funcionaria essa reunião, o motivo e o objetivo, porque justamente estariam sendo ameaçados, então, por traficantes. E mais, ela ainda revelou que um comércio perto aqui na região, um shopping muito conhecido, também teria sido ameaçado, também teriam sido obrigados a pagar essa taxa, mas como então os responsáveis pelo shopping, os diretores, não pagaram essa taxa, eles sofreram uma represália e teriam então invadido o shopping, assaltado o local justamente pelo não pagamento dessa taxa. Isso aí não é terrorismo? Você obrigar moradores de um condomínio que já pagam impostos, água, luz, internet, um monte de coisa, pagar R$ 1.800 para os traficantes. Caso contrário, eles serão o quê? Assaltados? Receberão represária, como a moça falou? Isso não é terrorista? Isso não tem que ser tratado como terrorista? Preso? Olha, terrorista para mim não tinha que ser preso, tinha que ir pro paredão. Isso
não deve ser tratado como terrorista? Isso merece proteção do governo do Lula? Você tá de brincadeira, gente. Mas esperar o quê desse governo? Olha essa matéria aqui, ó, rapidinho, depois eu vou comentar mais para vocês. Segundo o Rômulo Saraiva, escuta só, com venda casada, a fraude do INSS vai a 219 bilhões de reais. Esse país virou todo ele um narco-estado, um estado terrorista de todas as partes. Por isso que o Lula não quer enquadrar o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Por isso que 219 bilhões serão escoados para o exterior, como já está sendo. E como que faz essa lavagem de dinheiro? Será que, né? Para que serve o grupo terrorista? Para que servem essas facções? Além do tráfico, lavagem de dinheiro. Como que eu vou lavar dinheiro? Todo mundo sabe o que aconteceu com o Celso Daniel. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Teori Zavascki. Talvez até o Eduardo Campos. É isso, gente. É esse país que a gente tem. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu conheço pessoas que fizeram L porque a vida deles é uma desgraça. Então, eles acham que a vida deles, por estar uma desgraça, era culpa do Bolsonaro. E não era. A culpa da sua vida estar uma desgraça? Sim, o governo também tem culpa. Esse país é difícil de se viver. Mas você dá um que se dane, tirar um governo que até então, se há corrupção, não estou falando que não teve corrupção no governo Bolsonaro, não. Mas os escândalos desse governo Lula com mensalão, petrolão, e você vota no Lula novamente porque acha que tá tudo uma droga. Então eu vou votar no Lula de novo, quem sabe. Eu sei que muita gente que tem a vida miserável votou pensando assim. Outros votaram porque são bandidos também. Por isso que eu sempre falo, quem vota no Lula ou é muito burro ou também é ladrão. Mas você tem as mãos sujas com toda essa corrupção e com todo o sangue de inocente que morre nos hospitais, em latrocínio. Você tem suas mãos sujas com isso. Se você é ignorante, o problema é seu. Foi sem querer, porque você é burro, você vai ter que pagar essa conta também. E para você que apoia esse partido, o inferno te espera. Você pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você acha de tudo isso. Para quem está me assistindo aqui no TikTok, eu tenho um canal no YouTube, é só me procurar lá. Eu sou o Pablo Sonati. É o único que tem. Digitou Pablo Sonati e você me encontra. Vai lá, se inscreva no meu canal que lá tem mais conteúdo. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.